Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, e em todas as raças também. Já fomos negros, brancos, amarelos, peles vermelhas, e encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está ao nosso alcance, desde que arranquemos do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, como bons jardineiros espirituais, vamos arregaçar as mangas e colocar mãos à obra. E para nos auxiliar, nada melhor que começar a semana com uma passagem dos Evangelhos. É da carta de Tiago, que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Vou repetir. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. O que significa isso? Significa uma nova análise, uma nova visão a respeito da doença. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquicas, é positivamente diminuto. Olhem só. Vou repetir também, porque isso aqui é extremamente importante. Dizem os espíritos que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, ou seja, do espírito, é positivamente diminuto. Ou seja, então, a grande maioria das nossas doenças não tem causa o corpo, não. Mas a maioria das moléstias procede da alma, ou seja, lá das profundezas do ser. Claro que aqui não estamos nos reportando ao imenso número de provas expiatórias que invade as nossas existências, que se traduzem em expressões fisiológicas. Os espíritos estão se referindo tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios de mente em desequilíbrio? Olhem só. Então, a importância do nosso pensamento na manutenção da saúde. Ou seja, normalmente a gente pensa em saúde como sendo um estado isento de doença, mas não. Saúde é um estado de equilíbrio. E agora aqui a gente já começa a perceber que é um equilíbrio corporal e também mental. Isso porque qualquer desarmonia interior fatalmente vai atacar o nosso organismo, que é uma zona vulnerável. Por exemplo, experimenta os efeitos da desarmonia no fígado. Outro experimenta os efeitos da desarmonia nos rins. E tem outros que ainda sentem um efeito dessa desarmonia no sangue. Então, é importante a gente lembrar que, em tese, as manifestações mórbidas, ou seja, o desequilíbrio psíquico, ele
acaba desaguando no corpo. Então, é importante a gente lembrar que boa parte da nossa saúde, agora vamos para o lado contrário, depende basicamente do quê? Do nosso mundo mental. Tanto que tem um ditado latino que diz mens agitat molem, ou seja, a mente comanda o corpo. Isso é verdade. Comanda o corpo no sentido positivo e também comanda o corpo no sentido negativo. Então, é importante a gente lembrar esta colocação de Tiago, porque ele foi um médico sábio, quando aconselhou a aproximação e assistência mútua como remédio salutar. Então, o ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido está eliminando a parte negativa, ou seja, o ódio, a raiva, que atinge os dois. Porque existe no universo uma lei de ação e reação. A lei da física, a cada ação existe uma reação contrária, também é válida para o mundo espiritual. Aliás, é o contrário. Ela começa no mundo espiritual e acaba desaguando no mundo material. Então, quando a gente faz as pazes, vamos dizer assim, lança fora os detritos negativos da nossa psique, da nossa mente, e alivia o nosso plano interno. Então, ele ainda pede para orarmos uns pelos outros. Olhem só o remédio. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, as conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento acontecem. E a gente muitas vezes não acredita no poder da oração para nos curar, não é? Pois é. Mas, lentamente, nós estamos começando a aprender que a oração eleva o nosso espírito, eleva também a nossa vibração, e a gente acaba, a partir do momento em que emite coisas boas para o universo, emite pensamentos positivos em favor de alguém, a gente recebe de volta também algo positivo. Mas é importante a gente lembrar que a cura jamais vai chegar sem o reajustamento íntimo, ou seja, sem a mudança no nosso pensamento. E quem deseje melhoras positivas, na senda da elevação, aplique o conselho de Tiago, porque possuímos o remédio salutar para que curemos as nossas feridas. Bons pensamentos, oração e amor. Por isso que Jesus pediu só duas coisas quando esteve no planeta: que amássemos a Deus e amássemos o nosso próximo. Então, à medida em que nós vamos fazendo o amor sair de dentro do nosso coração, ele retorna também em forma de amor. Pense nisso. Uma boa segunda-feira e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.